Flamengo confirma a saída de jogadores do elenco. Vou falar também sobre o jogo de ontem. É claro que eu estou muito satisfeito com o time do Flamengo. O time do Flamengo se mostrou grande diante do Paris Saint-Germain. Apesar do time ter saído atrás do placar, o Flamengo lutou e conseguiu o empate. O Paris Saint-Germain foi melhor? Foi, mas não conseguiu vencer o Flamengo diante do tempo normal. O time foi grande, o time correu demais. Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Bruno Henrique, Pulgar, o time correu muito, o time tá de parabéns. Apesar de ter perdido nos pênaltis, o time mostrou valente, o time mostrou garra, disposição e mostrou para o mundo que não tem essa diferença toda do futebol brasileiro para o futebol europeu. Quem gosta de futebol ontem viu um time qualificado jogando contra o Flamengo e o Flamengo mostrando ser grande. Tanto que no final do jogo, após o Paris Saint-Germain ser consagrado campeão, o Luiz Henrique deu uma entrevista falando: quando os times jogam com a gente, eles se defendem o tempo todo. E o Flamengo não foi diferente. Eles vieram para cima. Eles com toda limitação que é do futebol brasileiro para o futebol europeu, o time mostrou ataque o tempo todo, querendo vencer o jogo. Ele próprio, Luiz Henrique, deu parabéns para o time do Flamengo, parabéns para o Felipe Luiz. Entendeu? Então, apesar de o jogo ter ido para os pênaltis, o Flamengo estava sem perna, o Flamengo estava desgastado. Você viu o semblante dos jogadores no final do jogo, ninguém aguentando mais correr. O Flamengo jogou mais de 70 jogos no ano. É muita coisa. O Paris Saint-Germain está na metade da temporada. Os caras estão voando e mesmo assim não conseguiram vencer o Flamengo em campo. Entendeu? O Flamengo conseguiu levar a partida para os pênaltis. Então o time está de parabéns. Os jogadores, está todo mundo de parabéns pela força, pela dedicação. Entendeu? E fomos para os pênaltis e não conseguimos ter êxito nas cobranças de pênalti. Mas isso não desmerece o ano do Flamengo. O Flamengo foi campeão da Supercopa. O Flamengo foi campeão carioca. O Flamengo foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Ganhou mais 2 taças no Catar. O time venceu 6 taças no ano. É muita coisa. Dificilmente algum time brasileiro vai conseguir chegar nessa altura que o Flamengo chegou. Entendeu? Então, isso não desmerece o ano do Flamengo, isso não bota o time para baixo, não bota o trabalho do Felipe Luiz à prova, entendeu? Um treinador que começou agora, que foi criticado demais pela imprensa paulista, foi ser chamado estagiário, conseguir 6 títulos no seu primeiro ano de trabalho. Gente, não é qualquer treinador. Não é qualquer treinador que chega num clube, por mais que falar assim, mas tinham grandes jogadores, tinham um grande elenco. Quantos passaram pelo Flamengo e não conseguiram nem isso? Não conseguiram nenhum. Não conseguiram durar 6 meses. Entendeu? Então tá de parabéns. Se vocês podem ver, o trabalho é tão bom do Felipe Luiz, que o Flamengo, do primeiro tempo pro segundo, foi um outro time. Ele percebeu algumas deficiências do time e algumas fraquezas também do Paris Saint-Germain. E o Flamengo conseguiu mudar pro segundo tempo, entendeu? E conseguiu igualar, em alguns determinados momentos, 50% de posse de bola. E o Flamengo, por pouco, também não conseguiu vencer no tempo normal. Porque se eu acho que o Flamengo tivesse mais um pouquinho de perna, menos jogos, mais um pouquinho de preparo, de repente, talvez, o Flamengo conseguiria sair lá com o título. E agora também falar do goleiro Rossi. O goleiro Rossi foi determinante para o Flamengo chegar na final. Foi sim. Ele foi brilhante em determinados jogos da Libertadores. Mas o goleiro Rossi, ele falhou, entendeu? Nesse gol que o Flamengo tomou. Aquela bola ali era uma bola que ele tinha que tirar. E ele só resvalou, entendeu? Mas ele foi brilhante. O goleiro Rossi não é um dos melhores do mundo. Mas ele foi um baita goleiro para o Flamengo chegar até onde ele chegou. Se muitas das vezes o Flamengo pecou em alguns determinados jogos, o Rossi salvou a defesa. Fez grande defesa. Mas ele não é um goleiro excepcional. A torcida passou a gostar dele, mas ele precisa ter uma sombra no elenco, entendeu? O Flamengo vai fazer uma nova proposta pelo Gabriel Brazão do Santos. Eu acho que vai aumentar em mais 3 milhões de euros e vai tentar trazer o goleiro. É um baita goleiro também. Então o Rossi precisa de uma sombra. Matheus Cunha nunca foi uma sombra pro goleiro Rossi, entendeu? Ele é um baita goleiro, fez um ano brilhante, sim. A torcida deve muito a ele por antes de chegar até onde o Flamengo chegou. Só que ele precisa de uma sombra. E falando também sobre os jogadores que estão de saída do Flamengo. Possivelmente são Cebolinha, que voltou a jogar bem e tem proposta de outros clubes, mas o Flamengo hoje está avaliando em renovar o contrato. O Juninho
pode ir para o Pumas do México e também alguns jogadores possam sair e também o Michael possa ser negociado aí em breve. E o Flamengo conversa ainda hoje com o técnico Felipe Luiz para fazer renovação de contrato. O BAP e o José Bopo vai conversar com o treinador e montar aí uma estratégia boa para a gente ter um final feliz em 2026, para começar 2026 com o pé direito aí em uma final aí da Supercopa do Brasil entre o Flamengo e ou o Vasco ou o Corinthians, né? A gente não sabe ainda quem vai ser o adversário do Flamengo, mas o Flamengo aí está encaminhando aí já para 2026. As conversas ainda continuam com o John Arias e o Flamengo busca também dar um presente para a torcida do Flamengo até o Natal, entendeu? Então aí meus parabéns mais uma vez à torcida do Flamengo. E vamos em busca aí em 2026 para novamente a gente chegar lá no Mundial Intercontinental de Clubes. Vamos lutar para conquistar Brasileiro, Libertadores e aí Copa do Brasil e muito mais, tá bom? Obrigado pela sua audiência aí, tamo junto. Não esquece, dá um like nesse canal, ativa o sininho aí, é importante pro nosso crescimento. Valeu? Tamo junto aí e até a próxima.